A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio CRON da Consciência Livre. Você está entrando no programa Enigmas Rasgando o Verbo, um programa onde o normal é ser diferente, né, Kátia Gaia? O normal aqui é ser paranormal, Cris. E É com verdade, Kátia Gaia, certeza você que o diga, né? é isso mesmo. Como vão todos? E hoje nós temos aí um assunto bem interessante, como todos que nós abordamos neste programa, né, Cris? E hoje nós vamos falar um pouco da manipulação social e religiosa que promove os governos ocultos, né, Kátia Gaia? Isto. E nesse programa, pessoal, nós vamos alertar vocês de forma ampla e restrita como estamos sendo manipulados, aceitando ideias que não são nossas, adquirindo comportamentos destrutivos que têm norteado a vida de milhares de pessoas, a ponto de aceitarmos toda esta inversão de valores como algo normal e verdadeiro. E por conta disso, nossa humanidade vem fazendo do paraíso terrestre um inferno para todas as outras espécies vivas e também para os seus semelhantes com guerras infundadas. Precisamos abrir agora, urgentemente, os olhos para sair desta teia e darmos o grande boom consciencial nesse planeta, antes de irmos todos para o abate. A população geral, ela não sabe o que está acontecendo. E eles nem sempre sabem que não sabem. Noam Chomsky, antes de escutar este programa, isto foi falado por ele. E antes de vocês escutarem este programa, independente do fato de você olhar TV ou não, sempre considere que a frase que citamos de Noam Chomsky, pois ela pode estar falando de você. Portanto, neste programa, nós citaremos as estratégias que o governo oculto utiliza para se manter um escravo distraído, feito ovelhas. Aliás, querem que sejamos apenas estas ovelhas, né, Cris? É verdade, porque a ovelha vai pro abate de cabeça baixa, leão não, né, Kátia Gaia? Leão luta pela vida, em todas as suas manifestações e formas. Então vamos falar da estratégia de distração que é usada. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica, sabe do que? Do dilúvio ou inundações de contínuas distrações, como Copa do Mundo, morte de famosos e de outras informações que não têm grande relevância para a mudança consciencial da humanidade. A estratégia dessa distração ela é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais, como, por exemplo, de você mesmo, né? De você ser livre pensador, livre pesquisador. E também na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Então, o jogo é o seguinte: manter a atenção do público distraído, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar. E assim viver feito gado. Bem, primeiro criam problemas, depois oferecem as soluções. Este método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, né? Organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da sua própria liberdade. Coisas que estão rolando agora, né? Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como mal necessário o retrocesso dos direitos civis, como também está acontecendo agora, né, Kátia Gaia? Com E, certeza.
né? E o desmantelamento também dos serviços públicos. Acho que estamos falando de um momento bem atual. Não é mesmo, meus amigos? Não é mesmo, Katia Gaia? Cris, e assim, vale a pena dizer que a crise ela pode existir de fato porque nós estamos aí com uma coisa espelhada para todo mundo ver e ouvir, e também pela necessidade que existe. Mas a crise, de fato, ela só te atingirá se você acreditar nela e se você se fizer escravo dela. Então preste atenção, não caia nesta, tá bom? Temos também a estratégia da gradação, para fazer com que você se aceite dentro de uma medida inaceitável. Basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas por anos consecutivos. É desta maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas do neoliberalismo, que foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990, Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos decentes, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma única vez. Estão entendendo o jogo, né, pessoal? Então fica lúcido para ver se seus pensamentos são seus pensamentos, se seus sentimentos são seus sentimentos, se você compra aquilo que realmente é da sua vontade ou se você é induzido aí pelas mídias. E ainda a estratégia do deferido. Sabe o que é isso, Categaia? Essa é outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular. É de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício no futuro do que um sacrifício imediato. É assim que eles agem, Kátia. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la como resignação. Chega o momento, né? Quando chegue no momento, né, Kátia Gaia? É. Outra estratégia, né, Kátia Gaia? Sim. É dirigir-se ao público como crianças de baixa idade, né? Fala aí, Kátia Gaia. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis e muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. É verdade, aquela coisa, nunca vi, não sei, não ouço. É bem isso aí, né, Kátia Gaia? Parece que a gente lembra até um governante que falava muito isso, né? Quanto mais se intente buscar enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizado. Sabe por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá com certa probabilidade a uma resposta ou reação também desprovida de um senso crítico, como o de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. O que eles fazem? Eles utilizam o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos e, assim, só estudar sobre mensagens subliminares, né? Porque lá dizem tudo isto. É verdade. Outra forma, pessoal, é manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível. Entre as classes inferiores, as classes sociais superiores, seja, permanecem impossíveis para o alcance das classes inferiores, entendeu? Eles estimulam o público
a ser complacente na mediocridade. Promovem ao público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar, inculto e até feio, né? Porque tem coisas que realmente são feias. E o povo, para a autoculpabilidade, fazem do indivíduo crer que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência e de suas capacidades e de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação não há revolução e muito menos a evolução do próprio ser. Com certeza. Conhece melhor os seres humanos do que nós mesmos nos conhecemos. Olha bem isso, pessoal. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aquelas possuídas e utilizadas pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema ele tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si próprio. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Pois é. Mas cá entre nós, amigos internautas, são muitas as pessoas que não querem ter consciência disso, sendo escravos sem se importarem. E atualmente, quanta idiotice é escrita no Facebook. Todos os dias usuários postam coisas idiotas, futilidades que não acrescentam em nada na vida das pessoas. As pessoas não entendem que juntos com essa ferramenta chamada Facebook, poderíamos mudar todo o sistema rapidamente, mas muitos estão de mãos dadas com esse plano inverso. As redes sociais realmente hoje é desgastante você entrar e olhar o que se postam. E também a forma como as pessoas te abordam através das redes. Isto precisa ser liquidado, primeiramente, porque a gente passa muito tempo estudando e a nossa língua ela é belíssima. Então, nós não precisamos hoje deixar de escrever corretamente para nos comunicarmos. Muito pelo contrário. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Eu queria rasgar o verbo nesse sentido, Cris, porque às vezes E eu à tenho vontade. vergonha de ler uma mensagem que se dirigem a mim de uma forma que, sinceramente, eu acho que as pessoas não têm intimidade ou não entendem o que é respeito também em redes sociais. Há de se ter, sim, não somente respeito, como também etiquetas éticas dentro das redes. É verdade, Katia H. E vamos lembrar que rede social não é diário, né? Diário secreto de cada pessoa, né? Para a pessoa Depois as também. pessoas reclamam que estão expostas. É Gente, verdade. cuidado com o que se coloca, né, É Cris? verdade. Vamos aí, né, pessoal, ter um pouco mais de zelo com a nossa individualidade, né? Porque com a individualidade de cada um de nós, porque se nós não nos respeitarmos, quem irá nos respeitar? E poderíamos também não aceitar certas coisas, principalmente no campo político, que é onde ocorre a maior roubalheira de nosso país. Aliás, né, perante o mundo, nosso país, infelizmente, está precário. E são os únicos que não vão preso. Então, hoje nós estamos vendo muitas coisas aí. Vocês acham que isso vai terminar em coisa boa? Não, vai terminar em pizza, né? E é muita ironia. Eles culpam o povo, culpam a política, culpam todo mundo, menos os políticos. E, de fato, é difícil entender porque o povo está tão apático, porque a população brasileira aceita tão passivamente a corrupção. Mas nesse nosso programa aqui, o Rasgando Verbo, é didático, tá? Esclarecedor e de grande veracidade. É, fazemos o maior esforço para buscarmos ter poder de síntese para que você aí, internauta, que é povo como nós, possa abrir os olhos. Por isso, agora aqui no Rasgando Verbo, temos que esclarecer de que forma você pode sair dessa ilha da manipulação social e religiosa. Verdade, Cris. Estamos aqui mesmo para isto.
A verdade é que essas estratégias todas já são bem conhecidas pelas pessoas que têm o mínimo de consciência. Porém, grande parte da população brasileira e de muitos outros países não perceberam ainda essa questão que as classes dominantes, os que realmente mandam na sociedade, no sistema econômico, industrial e os detentores das propriedades intelectuais e materiais, em sua grande maioria, nem são políticos, pois esses vêm e vão. Porém, aqueles que os patrocinaram para entrarem no poder e sempre continuam os mesmos senhores do mundo, usando o lado negro da força, mantendo um bando de seres robotizados, babando neles, né? É verdade. E tudo isso por medo de perderem o poder. Mas o real poder é estar plugado à consciência e de olhos abertos. Verdadeiro poder, pessoal, é fazermos escolhas mais inteligentes, optarmos pelo melhor para todos e pararmos de olhar somente para o nosso umbigo, deixando de sermos umbilicais agora e vamos adentrar numa visão mais universal. Aí sim nós causaremos a grande salvação planetária. Então, como dissemos, no poder sempre os mesmos. E vejam aí que não estamos falando daqueles que os elegeram, pois esses são os cordeirinhos manipulados por enxurradas de publicidade enganosa. Como pode uma multinacional fortíssima patrocinar ao mesmo tempo dois candidatos à presidência? A razão é uma só. Independentemente de quem ganhar, as coisas continuarão da mesma forma, pois que vai dar as cartas, quem vai dar? São os porta-vozes desta elite mundial. É verdade. É simples assim, Katia Gaia. Mas Então, o que importa mesmo é que, apesar de toda a manipulação, esse sistema ainda nos permite questioná-lo. Claro que, para isso, precisamos ser educados, buscar ter lucidez, coerência, lógica, e talvez por isso nos queiram chucros, ignorantes e não investem em educação. por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ó, religião, política e futebol não se discute. Futebol não se discute mesmo, porque para mim não acrescenta nada na minha vida. Acrescenta na sua? De forma nenhuma, mas religião e política há que ser discutido para que possa ser Sim, mudado algumas coisas. Então isso é uma perfeito. inversão, né, Katia Gaia? Pois é, mas colocaram, encurtiram isto porque todo mundo tem esse diálogo totalmente decorado na ponta da língua. Aquilo que você não sabe, você prefere fazer de conta que você não entende. Então está na hora de o povo brasileiro ser politizado e discutir religião da forma que é, conscientemente. E como você faz isso? Buscando autoconhecimento, tendo consciência de tudo que está ao seu redor. Se você não fizer isto, você não vai se engajar para um conselho melhor. Então, seja uma pessoa mais consciente. E, paralelamente a isso, existe algo muito mais ameaçador à sua liberdade individual do que o neoliberalismo, do que as privatizações. E esta ameaça, sabemos muito bem qual é. Com certeza não é o fruto do sistema, mas de um lado o parasita, que é o seu bel prazer, e do outro usa-o como bode expiatório para enganar e manipular a massa de manobra. Então vamos entender como eles usam as seitas e as religiões para esta manipulação. Seitas não são apenas um fenômeno escatológico, mas social. Elas destroem vidas, causam anomalia social e transtornos psicológicos irreversíveis. Estamos diante de um fenômeno socioespiritual que cresce a cada dia de modo alarmante. Nossa época e o tipo de sociedade em que nós vivemos possibilitam aos mais diversos grupos religiosos proliferarem suas ideias, doutrinas e visão de mundo entre nós. Quem são eles? Qual o maior perigo que eles representam para a sociedade em geral? Diante do caos religioso instalado em nossa era pós-moderna, é justo que todos os estudiosos das seitas façam algumas perguntas. O que faz uma pessoa aderir a uma seita?
Pessoas se juntam às seitas ou elas são recrutadas? Pessoas são recrutadas por uma mensagem ou por um método? As respostas não são tão simples assim. Não existe apenas um fator determinante que seja responsável pela explicação. O sociólogo Edgar Morin afirma que o homem é um ser muito complexo. Esta complexidade é formada por fatores tais como cultura, cultural, social, psicológico e aí por diante, né, Katia Gaia? Aí vai o alerta, né, Cris? Os crentes para o fato de não sermos enganados por artimanhas filosóficas mundanas são os seguintes termos: tendo cuidado para que ninguém nos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, quando a gente fala do Cristo, a gente quer falar de uma consciência ampliada, né? Não o Cristo religioso, por exemplo. Vamos deixar isso bem claro, né, Katia Gaia? Vamos Sim, entender qual o perfil do líder da seita, então. Agostinho, o bispo de Hipona, no século V, já afirmava: não penses que as heresias são produto de mentes obtusas. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho na mente, maior suas aberrações. por isso que eu digo, cuidado com as mentes poderosas, porque elas pensam para todos os lados. Mas, enfim, geralmente o líder da seita é dotado de carisma, magnetismo e irresistível, aparência de vencedor, demonstrando grande entusiasmo pela causa que defende ou pelo produto que vende. O poder de convencimento do líder vem por meio do carisma, que pode ser alguma habilidade especial. Esse carisma é, em parte, construído pelos adeptos, pois o discurso do líder vai ao encontro dos anseios e necessidades do adepto. O líder sabe que tem a solução para aquele anseio e convence o adepto a aceitá-lo. Vamos entender então as técnicas de sedução para este recrutamento. Você sabe qual é a técnica do atalho mental? Somos, de certa forma, programados culturalmente e biologicamente com certa carga de informações pressupostas. Alguns atalhos mentais externos podem ser criados, enquanto outros já estão na nossa mente, instalados pela nossa sociedade e prontos para serem usados. Exemplo: beleza, cor, sexo, vestimenta, amabilidade, autoridade, e aí vai por diante, entendeu? Vamos entender, então, agora a técnica da reciprocidade. É uma subdivisão do atalho mental. A maneira como esta regra funciona é a seguinte: se alguém faz a você um favor, você deve a ele um favor em retribuição. Resultado gerado: constrangimento e culpa. Vamos entender o controle de pós-conversão. Uma pessoa modifica o comportamento da outra, mudando o mundo em que esta vive. Definindo termos o que significa modificação de comportamento, vamos entender. Trata-se de estabelecer uma correspondência entre recompensas ou castigos pelas ações realizadas. Vamos entender o que é controle psicossocial, ou seja, o Big Brother das seitas, que são técnicas de manipulação mental. A Enciclopédia de Psicologia define manipulação como o gerenciamento e a direção dos seres humanos pelo uso hábil de seus desejos e qualidades, com o propósito de controlá-los com fins sociais, científicos ou políticos, contrários às suas próprias escolhas. Tipos de controle: controle do comportamento, controle do pensamento, controle dos sentimentos, controle da informação. E assim surge o controle do comportamento, que é efetuado mediante uma seleção comportamental. Isto é, pessoal, a seita seleciona a vida pessoal do adepto, biológico ou social, por meio de controles e de restrições. Controle físico: a comida, a roupa, o aspecto físico, o sono. O controle social: tipo de trabalho, tipo de cursos, tipo de amizades, seleção familiar.
Controle ocupacional. Nas seitas há sempre algo para fazer. Cada seita tem sua série de comportamentos e tarefa que os adeptos devem cumprir. Aí você será dominado mentalmente em pleno controle mental. De poder, todo mundo vai se tornar, né, um cumpridor, um adepto. As pessoas querem isso, querem cargos, né? Impressionante. E o que é o controle mental? O controle mental procura nada menos do que desfazer a identidade original de um indivíduo, o comportamento, os pensamentos, as emoções, e reconstruí-la na imagem do líder da seita. Isto é, um efeito controlando e rigidamente a vida espiritual, física, intelectual e emocional do membro. Isso que você está falando é tão verdade que há pouco eu vi um vídeo no YouTube aí que estava nas redes sociais, um garotinho do máximo 6, 7 anos, falando como pastor e exorcizando um monte de gente, entendeu? Então, assim, olha como que é essa questão séria, né, Kátia Gaia? Sem dúvida nenhuma, eu também vi um absurdo, né? E o pai se deleitando ali, né? Pois é, porque o pai já está controlado mentalmente, né? Então ele vai passar isso para sua prole. O controle mental da seita é um processo social que encoraja obediência, dependência, conformidade. O processo desencoraja a autonomia e individualidade. E ao imergir os recrutados num ambiente que reprime a livre escolha. O dogma do grupo torna-se a única preocupação da pessoa. Isso foi um estudo de Steve Hassan, ex-adepto da Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Essa etapa inicia-se quando é bloqueado o senso crítico da pessoa. O bloqueio se dá pelo seguinte processo. Primeiro, aprendizagem de uma linguagem própria, que são os clichês. 2. Entoação de mantras, canções e meditações. 3. Doutrinação exaustiva. 4. Atividades constantes com o objetivo. Agora é o que o grupo pense por eles. Os clichês e respostas preparados introduzem preconceitos mentais, habilidades, né, de questionar as coisas. E ao destruir a sua habilidade de pensar, destrói também sua habilidade de sentir. E depois eles vão controlar os sentimentos. E isso permite manipular os sentimentos da pessoa. Medo externo, criando um inimigo externo. Medo interno, que é o temor em deixar o grupo. Culpa, por não se enquadrar dentro das regras internas, que é o senso de utilidade. E fazem também o controle da informação, né, Cris? Pois é. Sem dúvida, é a privação do senso crítico interior. Essa exegênese bíblica e algumas literaturas do grupo proibidas. Então, existe também a privação de informações exteriores, que é o contato com literaturas religiosas ou seculares. Mas qual o resultado afinal alcançado com esse controle? Bem, pessoal, o seguinte, o controle de outras pessoas aprendido desde muito cedo vem por fim a ser usado no autocontrole e, eventualmente, é uma tecnologia comportamental muito bem desenvolvida. A única maneira de não sermos enganados por líderes manipuladores é aprendermos a nos render somente à nossa consciência, que está ligada diretamente a uma consciência, ou a Deus, e conhecer a si mesmo de maneira autêntica e profunda, e procurarmos utilizar as ferramentas para combatermos de modo crítico, equilibrado, consciente, eficaz, os erros destes líderes ávidos pelo poder e pelo controle. O manipulador, né, esse sistema manipulador, tende a manter um diálogo de charme, né, para armadilhar as suas presas. Eles fazem apelo ao que de mais profundo existe no ser humano, os sentimentos de medo e esperança. As técnicas elas não diferem muito das utilizadas na manipulação política, religiosa ou pseudocientífica. Manipulador é a pessoa aquela que explora a boa-fé de alguém para
obter ganho ou vantagem secundário, né? Dinheiro, ou mais alguma coisa, fingindo ser bem aparentado, ter ótimas qualidades, e que essas ótimas qualidades, na verdade, não existem, né? Também porque eles não possuem. Bem, as suas vítimas são frequentemente pessoas psicologicamente debilitadas, que atravessam uma fase de insatisfação ou que aspiram uma vida melhor. E isto, eu acho que nós estamos vendo isso em algumas seitas, né? Porque é impressionante a pessoa não ter nada, daí ela vai numa fogueira invisível e de repente ela ganha rios de dinheiro. E o predador, ele sabe ouvi-las, né? Obtendo assim dados da vítima através de uma conversa hábil, oferecendo-lhe a promessa de obtenção do que elas desejam. E agora, Cris, eles usam todos os artifícios das outras seitas. É verdade, virou uma mistura geral, né? A deles é melhor. Com certeza. Os manipuladores alimentam as suas vítimas com esperança, sedutores natos, bons faladores. Aprisionam a vida de suas presas numa teia alimentada, dia após dia, com a ajuda inconsciente das suas vítimas, que vão fornecendo dados sobre as suas ânsias, os seus medos, as suas fragilidades e a vida que aspiram. A insatisfação social, profissional ou familiar, com os respectivos sintomas de depressão ou ansiedade, tornam as vítimas totalmente vulneráveis. Por isso que eu digo, nesses locais Deus é lucro e templo é dinheiro, Kátia Gaia. Vamos montar a seita. Consciência agora. Isso é dentro de toda a sociedade. Esses períodos são verdadeiros oásis para os predadores, vendedores de esperança, e representam igualmente uma quebra na monotonia do casal. Mas existem vários critérios para sair desse emaranhado, né? A ideia deles é trabalhar com a política do medo, né? Que vem de notícias e tragédias, vem em salvação, kit salvacionista e etc. Porque o medo diminui o nosso senso crítico, Kátia Gaia. Por isso que as televisões hoje em dia só vendem tragédias. Porque todo mundo fica plugado em tragédia porque todo mundo tem medo da morte. Mas o dia que as pessoas souberem que a morte realmente é uma utopia, que ela não existe, acabou com tudo isso. Sabe, Cris, aqui eu vou dar uma rasgadinha de verbo, porque muitas pessoas nos perguntam tanta coisa e as pessoas querem melhorar. Como você pode melhorar estar preso a tanta tragédia? Você é o que você enxerga, você é o que pensa, você é um conjunto de informações. Então, busque se informar de coisas que realmente fazem sentido. Tragédias, obviamente, acontecem todos os dias, mas você não precisa estar ligado a isso. Porque a tua realidade é você quem escolhe o que coloca dentro. Então, a energia existe, a física quântica, ela realmente explica a lei da atração. Então, atraia somente coisas boas. Você não precisa ser uma pessoa que se esconde de um problema, mas você pode ser aquela pessoa que tem consciência que o problema existe, mas que você não faz parte dele. É verdade. A tua realidade é a tua realidade, a do outro é do outro, né? Então que nós tenhamos, sem dúvida, coragem de olhar as coisas como são e deixar de nos iludirmos que alguém virá para nos redimir. Somos nós que podemos e devemos chegar à nossa redenção, na união de ideias e ideais para a ação lógica, coerente e lúcida, para promover a salvação da nossa espécie, por meio de ações lúcidas e corajosas. E nossa maior forma de protesto é despertar para o que somos e abrir mão dos comportamentos destrutivos, dos pensamentos negativos, e assim tomar posse de nossa consciência. Aí sim despertaremos em outro padrão de onda, onde causaremos o grande boom evolutivo para toda a raça humana. Pois o que o governo oculto teme mesmo é gente desperta. E como está escrito no templo de Delfos, homem, conheça-te a ti mesmo. E na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É a sua verdade, que você pode ter uma ligação íntima e pessoal com Deus, que você não precisa de representantes na terra para isso. É verdade, Cris.
faço minhas suas palavras, porque realmente tudo leva a crer que hoje, se você não se conhece, obviamente, você não vai conhecer mais nada. Então, primeiro você, depois o mundo e outras realidades. Mas primeiro é você. É verdade, Katia. E aproveito aqui agradecer aos nossos internautas, a você também que está comigo há mais de 16 anos nessa jornada de autoconhecimento e em busca da nossa própria essência e consciência. E quero convidar as pessoas, né, a estar conosco no Enigmas, toda quarta-feira. Fala aí, Katia Gaia. Todas as quartas-feiras na Demais TV ao vivo, das 10 às 10h30 da manhã, através do www.demaistv.com.br. E para você que é terapeuta, escritor, contatado, uma pessoa que tem um trabalho de pesquisa de ponta, você pode fazer parte, você pode participar deste programa. Basta entrar em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. Você também pode fazer parte deste programa, de um programa na rádio CRON, a Rádio da Consciência Livre. Este é o telefone para você também ter informações e também divulgar em nosso site www.programenigmas.com.br. E você já visitou a nossa página no YouTube? Não? Cris, quantos vídeos nós temos lá? Mais de 800 vídeos, pessoal, trazendo muito esclarecimento para que você desperte, para que você rebente esses grilhões e seja feliz na Terra, porque essa é nossa real aventura. É isso aí, Cris. Estou muito feliz por estarmos aqui novamente e te esperamos na Demais TV e na próxima semana aqui conosco. Até o próximo Enigmas Rasgando o Verbo, pessoal.